Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. E agora a gente está indo para o nosso último painel, mas antes eu prometi, desde o início do dia e desde lá da abertura do evento, que eu faria o sorteio dos cursos. Hoje de manhã nós fizemos o sorteio do curso, um curso, fizemos sorteio de um livro também hoje no período da manhã e prometi que hoje teriam agora a cada 250 inscrições, quase chegou, né, para ter mais 3 sorteios de curso, mas não acabou não chegando, então a gente vai ter mais 2 sorteios de curso. Lembrando que o sorteio que a gente fizer aqui, a gente vai chamar ela, se ela tiver online, lembrando o curso, a pessoa escolhe, tá? Então ver o portfólio nosso e fala assim, eu quero fazer esse, tanto faz o preço, para a gente não importa, escolha o que faz sentido para você. Se você estiver aqui online e for sorteado, você vai levantar a mão para mostrar que você está aqui e a gente vai ter a oportunidade de dar para vocês, para essa pessoa que foi sorteada, se estiver ao vivo, mais um curso para ela indicar para outra pessoa. Então, se a pessoa estiver online, no final leva 2, né? Para ele e para uma outra pessoa para indicar. Então, para isso, como eu fiz de manhã, eu tenho que fazer online e mostrar, né, a auditoria aqui, tudo que eu estou fazendo. Né? Então, só um minutinho, eu preciso compartilhar minha segunda tela. Só vou pedir para alguém me falar quando vocês estiverem efetivamente vendo minha segunda tela, que está aqui um Excel e uma tela de sorteio. Se alguém puder só falar assim, está, eu fico feliz. Estamos vendo. Está. Perfeito. Sim. Então, assim, só para a auditoria, a gente está aqui o número 1, a gente fechou aqui os nomes, né? E o número 941. Tivemos 941 inscrições para o nosso congresso. Então, agora a gente vai fazer o sorteio, são dois números, né? Então, a gente vai colocar aqui, eu já coloquei que são 2 aqui, sorteio de 1 a 941. Eu vou colocar a contagenzinha regressiva para a gente ter aquela emoção e vamos ver quem são os nossos ganhadores. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Quem serão nossos felizados? Quem são os números? O número 803. Eu só não vou abrir aqui a tela porque eu não posso mostrar o nome dos participantes todos, né? Mas eu vou falar. Um minutinho. 803 803. Olha, eu vi ele já aqui algumas vezes. É Matheus Dourado Carneiro da Silva. Matheus Dourado Carneiro da Silva, se você estiver online, por favor, levante a mão. Eu já vou ver, agora eu não consigo ver se levantou a mão ou não, mas vamos para o outro que foi 182. Deixa eu marcar já aqui, para a gente não esquecer. Ctrl F, 182. 182, Joyce Cruz. Joyce Cruz. Ela foi a vencedora. Também, se tiver online, por favor, levante a mão. Eu vou dar um stop share aqui. Deixa eu ver só curiosidade, né? Se o Matheus... Não, o Matheus não está agora, olha. Mas ele estava em outros. E a Joyce também não está. Então, depois eu entro em contato com eles para poder dar o prêmio deles que eles têm direito. Então, não tem problema. Agora, sim, a gente volta para os nossos painéis, encerradas as nossas votações, o nosso sorteio.
a gente vai fazer a abertura do nosso último painel tão esperado, e de propósito, ele é o último. Na nossa última edição, foi num sábado à noite, lembro até hoje, se eu não me engano, acho que foi 8 horas da noite, não lembro, 7 mil, 8 horas da noite, estava cheia a casa, também digitalmente, mas foi muito bom. Eu queria trazer aqui o último painel, Mulheres na Liderança na perspectiva da ESG, para coordenar as atividades da mesa de trabalho, também apresentar o mini currículo. Vou chamar os dois, né, dos palestrantes. Queria convidar a Juliana Oliveira Nascimento, cofundadora do CWC, Risk Advisor Manager na KPMG, advogada com formação LLM. Agora o nome fica difícil, hein? Standbys Hochschule, falou em alemão, ficou difícil para mim, desculpa. De Berlim, certificada na Global Compliance pela Universidade de Fordham, com formação em Business Leadership pela Universidade de Queensland, formação em Compliance Management pela Universidade von Schulen, Frankfurt, desculpa se eu errei, Ju, escritora, palestrante nos temas de Compliance e ESG, dentre outros. Também quero convidar para coordenar as atividades a Anne Prudence, advogada, LLM em Direito Internacional pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, certificada em Compliance pela Fordham University, cofundadora do CWC, cofundadora da Page Compliance, atuou em escritório americano assessorando multinacionais em questões anticorrupção. Eu queria passar a palavra para vocês conduzirem o painel, também apresentar os demais palestrantes. É um time excelente que está aqui com a gente. Ju, Anne, a palavra é toda de vocês. Excelente, obrigada, agradeço mais uma vez, Márcio, agradeço também juntamente aí toda a coordenação do Compliance Across Américas, mais uma vez, mais um ano aí do Compliance Women Committee fazendo parte. Nós temos aí um painel exclusivo aí do nosso grupo, então agradeço aí toda a organização, o professor Dr. Giovanni Saavedra também, e para mim eu tenho uma honra de estar aqui juntamente com a minha cofundadora Anne Prudêncio e todas as integrantes do Compliance Women Committee compondo aqui este painel que para mim é uma grande alegria no dia de hoje para tratar um tema tão importante quanto mulheres na liderança, na perspectiva ESG, que é um tema que tem sido falado até o presente momento de uma forma muito contundente. Eu gostaria, e eu vou apresentá-las todas em geral aqui, para que nós possamos aí dar início, e na sequência a Anne Caroline Prudêncio também vai fazer as suas considerações. Mas o ponto-chave aqui desse painel é nós tratarmos, então, a respeito das mulheres na liderança, especificamente abordando a parte do social do ESG, que um dos pontos relevantes está ligado especificamente aí à diversidade, ao papel aí da inclusão da mulher, e nós vamos falar aqui especificamente da abertura das mulheres nos mais altos cargos. Este é um ponto aqui fundamental que será abordado no dia de hoje por todas as nossas ilustres palestrantes, que são também integrantes do nosso grupo. Eu já agradeço aí de antemão a presença de todas, foi para mim uma grande satisfação e para a Anne também que vocês estivessem aqui conosco. Então, começo aqui com a Márcia Muniz, que é diretora jurídica e compliance e DPO Latam e Canadá da Cisco. Tenho aqui também presente a Cíntia Marinovic, que é Head de Governança da Unimed do Brasil, a Denise Vamura, que é Field Compliance Officer da SAP, Rogéria Jeremec, Global Chief Compliance Officer da Latam Airlines, Liana Cunha, diretora de Compliance da Thermo Fisher Scientific para a América Latina. Então, sejam todas bem-vindas. E Anne Caroline Prudêncio, a palavra é com você agora. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Márcio. Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês novamente. Obrigada aí o convite. Reitero aí as palavras da cofundadora do CWC, da Juliana Nascimento. E também quero cumprimentar minhas colegas de painel, que são todas do CWC, todas integrantes do CWC, Denise, a Márcia, a Liana, a Rogéria, a Cíntia e a Juliana, obviamente. E, bom, hoje nós vamos falar, como a Juliana disse, sobre as mulheres na liderança. E nós aqui no CWC, nós temos um papel fundamental
com relação à promoção das mulheres em cargos de liderança. Por quê? Nós entendemos, né, logicamente, esse é um dos objetivos do CWC. Hoje, falando um pouquinho do CWC, nós temos aí mais de 1.000 associadas, né, 1.000 membros que fazem parte do CWC, tanto no Brasil quanto no exterior. Nós temos capítulos em diversos estados aí do país e também capítulos em Londres, capítulos na Alemanha, Portugal, Israel. Temos agora em Israel também representantes também de diversas partes do mundo, estão nos Estados Unidos, Oriente Médio, Ásia, enfim. Então, para a gente é uma grande satisfação que em poucos anos ele iniciou aí num dos eventos também que é derivado aí do Across Americas, né, que foi em 2017, lá em Santa Catarina, onde ainda era do Instituto AR. E agora a gente começou lá com 13 integrantes e após 4 anos apenas, a gente cresceu exponencialmente, né? A gente tem um compromisso aí dentro dos nossos objetivos, então, de promoção das mulheres em cargos de liderança. Nós acreditamos que a diversidade, ela não deve se pautar apenas ela deve se pautar em todos os níveis das organizações, e a gente tem batido muito nessa tecla, inclusive nos artigos, no próprio livro que o CWC nós publicamos aí o ano passado, justamente reforçando o quão importante é que as mulheres ocupem cargos ou em conselhos de administração, C-level. Inclusive a gente traz aí alguns dados no nosso artigo, dizendo que, né, em várias pesquisas trazem o quanto é importante que tenha essa diversidade, né, em conselhos de administração, por exemplo, porque algum problema ou alguma situação que haja, elas sempre são vistas de formas diferentes, porque elas são vistas por pessoas diferentes. Então, a gente traz mais soluções quando a gente tem, para o mesmo problema, quando a gente tem diversidade e nas tomadas de decisões. E a gente até viu alguns números, né, que a gente traz da produtividade, da lucratividade também das empresas com relação quando tem, por exemplo, ao menos 20% de mulheres em conselho de administração. Tá? Então, a gente tem aí, pode ficar falando a noite inteira de números, o quanto isso traz de vantagens para as empresas de todos os pontos de vista. E hoje a gente tem aí, né, como os palestrantes, as nossas palestrantes, então são todas, né, então mulheres na liderança em suas respectivas organizações, e nós gostaríamos, né, de escutá-las, a perspectiva de cada uma delas e o quanto isso influencia no dia a dia da organização e na sociedade em geral. Bom, vou passar a palavra, então, para as nossas palestrantes de hoje. Vamos chamar, em primeiro... Ju, queres fazer a chamada aí? Sim, claro. Vamos, então, chamar a Liana Cunha, que vai tratar algumas questões bem importantes aqui, a respeito da pesquisa de maternidade do Compliance Women Committee. Liana, é com você. Ju, obrigada. Vocês me escutam bem? Tá dando certo? Perfeito. Hoje eu já caí algumas vezes durante o dia, então se acontecer de novo, por favor, me perdoem, eu caio, mas volto rapidinho, tá bom? Para mim é uma alegria estar aqui, eu agradeço ao Giovanni pela oportunidade, agradeço ao Márcio. Eu sempre aprendo muito nesse evento e passa-se uma história na minha cabeça quando eu chego aqui para conversar, né? Houve um primeiro momento que foi quando eu conheci o grupo, depois, no outro ano, eu pude fazer já parte do grupo, e eu me lembro que teve um outro momento, que foi quando eu compartilhei uma experiência da minha filha, que ela fez um desenho quando ela tinha 10 anos, falando assim, um desenho e uma redação dizendo que ela não entendia por que dizer que alguém joga como menina era uma ofensa. E quando eu vi aquilo, eu falei, puxa, então faz sentido o que eu estou fazendo, ela está entendendo, e é isso, né? Ela tinha 10 anos e ela externou isso para a sala dela, numa redação, e eu morro de orgulho. E trago isso, até fazendo um link, a Renata terminou o painel anterior, fazendo um comentário de que a gente se encontra em compliance, né? Fez o direito e pensava, vou mudar o mundo no direito.
não necessariamente a gente conseguia mudar o mundo, mas em compliance a gente se encontra dizendo, puxa, aqui eu consigo fazer uma sociedade melhor, aqui eu consigo contribuir de fato para o mundo melhorar e para a gente conseguir mudar algumas situações. E é isso que a gente segue fazendo, e eu digo a gente porque felizmente tem muita gente hoje muito engajada para tratar de temas de compliance, para tentar melhorar de maneira geral o que a gente faz na nossa sociedade. Inclusive, a Anne comentou agora há pouco sobre esse nosso livro aqui. Ai, eu tô... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ele tá com blur, assim. O fundo, tá com blur. Depois eu vou tentar tirar. Quando eu não estiver falando, eu vou tentar tirar o Botar eles blur. um pouquinho mais para trás e ele vai, acho. Aqui é o nosso livro, Aí. Mulheres em Compliance, que foi lançado no ano passado. Já estamos aí trabalhando para construir a segunda edição. E, Márcio, vou te fazer um convite. Se no final do evento ou durante o painel você quiser sortear esse aqui, nós vamos ter muita alegria de enviar, porque aqui tem muito trabalho de muita gente competente, de muita gente que estuda o assunto, que trabalha com o assunto e que quer contribuir de alguma forma no mercado para que a gente construa, de fato, uma sociedade cada vez mais ética, mais íntegra e que a gente leve o compliance, né? Eu acho que é por isso que existe tanta integração na área de compliance de maneira geral. E como a Juliana, a Anne já mencionaram, nós fazemos no Compliance Women Committee uma tentativa de ver o que a gente pode melhorar, como a gente pode contribuir, o que a gente pode fazer, aproveitando do papel que a gente tem hoje no mundo corporativo, aproveitando da experiência que a gente tem, para trocar conhecimento, para fazer com que essa linha, né, essa corrente do bem aí do compliance siga. Então, nós temos dentro do nosso grupo alguns grupos de trabalho, e eu tenho a alegria de fazer parte junto com a Rogéria, com a Isabel, com a Alessandra, eu vou esquecer algum nome, com a Tamara, com a Isabela, com a Ana Clara, com a Priscila, com muita gente boa, e desculpa que eu não vou conseguir lembrar todos os nomes agora, mas é muita gente boa que trabalha muito para que a gente construa algumas iniciativas relacionadas ao trabalho da mulher e enquanto ela também desempenha o papel da maternidade, né? Tem a Valéria também, eu vou me lembrando aqui e vou falando. E nós fizemos uma pesquisa no ano passado, e essa pesquisa trouxe algumas coisas que a gente sente na pele, ela trouxe alguns resultados, porque toda vez que a gente fala da importância da integração da mulher no mundo corporativo, das oportunidades que as mulheres precisam ter, não necessariamente todo mundo entende isso. Tem muita gente que ouve e acha que é mimimi. Então, para a gente não dizer que é mimimi, a gente procurou atualizar dados e por isso criamos uma pesquisa que foi feita no ano passado e que eu vou compartilhar um pouco de dados com vocês. Mas antes de compartilhar esses dados, eu queria fazer um exercício bem rapidinho para a gente ver um pouco da participação de quem está aqui. Deixa eu tentar compartilhar com vocês. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, me informem. Por favor. Quando estiverem vendo. Já? Agora sim. Agora sim. Então, essa é uma tentativa de fazer com vocês uma pesquisa semelhante à que nós fizemos. Então, nós temos aqui alguns espectadores. Vocês estão vendo toda a tela? Dá para ver desde lá de cima qual é o site que precisa entrar ou não? Sim, dá para ver. Então, pronto. Então, basta vocês digitarem aí no celular, quem quiser participar com a gente. O problema é que na minha tela, como eu estou apresentando, ele está muito grande e não está aparecendo para mim. Deixa eu ver se eu consigo reduzir. Como que vocês estão lendo o endereço? Me ajuda, por favor, Ju, Rô, alguém? É esse pollev.com? Isso, / Liana Cunha. Isso, esse aí. Uhum. POLLV, isso mesmo. Se alguém conseguir colocar no chat, não sei se está todo mundo conseguindo enxergar. Para mim mesma está cortando, vou falar a verdade para vocês. Eu não estou vendo o alto da tela.
Isso, alguém já está falando, coloca aqui no chat. Se alguém conseguiu, eu agradeço. Ah, agora aparece para mim. Ó. A Juliana colocou, eu ia colocar agora. Obrigada, Ju. Obrigada. Então, vou dar um minutinho para vocês colocarem aí. É gratuito. Tem que botar aquele texto ali também, Liana Cunha 895. Quando você já colocar pollev.com/Liana Cunha 895, ele já vai habilitar para entrar no nosso questionário. E é claro que quem me ajudou a fazer isso foi exatamente a minha filha maravilhosa, a Lívia, que eu falei agora há pouco para vocês. Deu certo? Pronto? Deu certo. Ah, legal, o pessoal já está respondendo, obrigada. Então, com qual gênero você se identifica? Feminino, masculino? Bom, a grande maioria da nossa audiência aqui é feminina, perfeito, mas a gente tem aí um público masculino também que vai representar aí um pouco, né, e mostrar para a gente um pouco do cenário. Obrigada. Vou só dar mais um minutinho, que eu estou vendo que tem mais gente conectando. Perfeito, vou esperar estacionar só mais um minutinho. Olha só, tem mais homens se conectando agora. Legal. Assim que estacionar um pouquinho, eu continuo. Eu estava achando que tinha que pular para a próxima pergunta, mas ele para aí. Não, sou eu que mudo. Daqui a pouquinho sou eu que mudo para vocês. Eu só não mudei ainda. Pronto, ó. Agora estacionou. Então, nós temos aqui a grande maioria do público feminino, mas temos homens também conectados e que vão dar aí um bom espaço para a gente entender melhor um pouco da situação, segundo também o viés masculino. Bom, próxima pergunta. Você já viveu uma experiência pessoal em que tenha se sentido prejudicado profissionalmente em razão do gênero? Vamos ver. Se o número bater exatamente, eu vou achar muita coincidência, né? Vamos lá. Olha, alguns homens também já se sentiram prejudicados em razão do gênero, porque a gente teve 70% de respostas sim. Continuando. Você acredita que nos processos seletivos, homens e mulheres têm as mesmas oportunidades de êxito quando respondem testes ou participam de entrevistas? A grande maioria até agora disse que não tem a mesma oportunidade de êxito, que mulheres não têm a mesma oportunidade de êxito. Vamos seguir. Você conhece quem já tenha vivido uma experiência em que tenha se sentido prejudicado profissionalmente em razão do gênero? Ou seja, né, agora deixou de ser uma experiência pessoal. Então, antes era se você já tinha vivido, e agora é se você conhece alguém. Todo mundo já conhece alguém. Incrível. Você conhece mulheres que tenham perdido seu trabalho logo depois do período de estabilidade garantido em lei após o retorno ao trabalho? E falando, né, da licença maternidade. Então, vamos ver. Olhem que interessante, aí é uma medida que já apareceu em algumas respostas. No seu ambiente de trabalho, existe alguma diferença no reconhecimento, valorização, oportunidades de desenvolvimento para homens e mulheres? 100% de sim, um pouco de não, vamos ver. Bom, a grande maioria
entende que existe diferença. Ixi, sumiu, peraí. Tentei voltar. Ah, funcionou tão bem até aqui que eu já estava bem feliz. Essa Ok. aqui a gente abriu. Para vocês abriu? Obrigada, Ju. Você consegue ler para mim que eu não estou vendo? Você acredita que estabelecer cotas em empresas para garantir a participação de mulheres na alta liderança seja uma medida eficaz para garantir a real igualdade de gênero? E como estão as respostas? Você consegue ver? Para mim não aparece, só aparece a opção A de resposta porque responder. é tua. Me perdoem, gente, agora minha tela está em branco. Mas tudo bem, porque o computador já funcionou tão bem até agora, que eu estou bem feliz que eu não caí. Então, eu vou parar de compartilhar essa parte, voltar para vocês, e vou contar o seguinte, essas respostas que a gente viu aqui, na verdade, são muito parecidas com as respostas que nós encontramos na nossa pesquisa. E aí eu vou tentar compartilhar uma outra tela por 1 minutinho, só para vocês olharem a carinha de um material fenomenal que foi feito. Só compartilhar novamente, se vocês puderem confirmar quando já estiverem vendo, por favor. Obrigada, filha. Já estão vendo? Aparecendo, Li. Uhum. Então, este é o material que nós publicamos recentemente no LinkedIn. Fizemos também menção a ele na nossa página Se conseguisse do Instagram. botar a tela inteira, acho que fica até melhor. Melhor. Deixa eu aumentar aqui. E dá essa seta do lado aqui para fechar essa. Aqui ele vai. Não, essa coluna, isso. É, melhor que eu vou Isso. conseguir fazer agora, Perfeito. gente. Se eu Tá bom. mexer muito com ele, ele vai dar tchutchu. Então, ele é um relatório em PDF, que de propósito eu estou mostrando nesse formato, porque qualquer um de vocês que está aqui nos assistindo pode depois pegar esse material e utilizar dentro das suas empresas, levar como boas práticas, porque aqui tem dados que são super recentes, a gente conta aqui um pouquinho da história do nosso grupo, a gente conta aqui que essa pesquisa nasceu por várias mãos, né? Então, o grupo idealizado, o grupo do Maternidade dentro do CWC, idealizado pela Isabel Franco, coordenado pela Rogéria e por mim, e que contou com o trabalho da Alessandra Lucchesi, da Isabela Zampini, da Ana Clara Barcessá, da Maíra Colino, da Priscila Monteforte, da Tamara Malara, da Valéria Scheck, da Thaís Colasso e da Paola Carmona. E é uma pesquisa que foi feita em julho de 2020, quer dizer, está super recente, foi durante a pandemia, que a gente se reuniu e se reuniu virtualmente, falou, não, a gente precisa coletar dados que mostrem de verdade qual é o cenário hoje. Então, nós tivemos 514 respostas, é um número bem relevante, e quem está assistindo aqui essa apresentação e respondeu, muito obrigada por ter respondido, porque isso nos ajuda a entender um pouco melhor o cenário e deixar claro que não é mimimi, que trazer oportunidade para a mulher, ajudar no desenvolvimento, garantir que a gente tenha lugar de fala, que a gente chegue nos mais altos cargos dentro das empresas, ainda é uma coisa que nem todas nós conseguimos fazer. Então, é muito importante a gente seguir atento a este assunto. Quando se fala de um olhar, né, de ESG, pensando aí no S, como já conversou um pouco a Juliana, é tão importante que a gente esteja claramente comprometido com esse tema, né? Quando nós passamos a olhar um pouco aqui das respostas que nós tivemos, então vejam, hoje, proporcionalmente, nós tivemos até mais homens respondendo agora o quiz que nós acabamos de fazer do que mulheres. Eu não vou passar por cada uma das respostas, porque realmente muitas das respostas se confirmaram aqui. É claro que primeiro nós fizemos algumas medidas gerais, né, algumas indicações gerais, e depois nós fomos de fato para as percepções que existem sobre as oportunidades da mulher, se elas são ou se elas não são as mesmas, exatamente para buscar dados concretos e entender o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário, né? Quando nós perguntamos, por exemplo, se os processos seletivos para homens e mulheres têm as mesmas oportunidades,
Vejam, a grande maioria falou que se tem a mesma chance de êxito, falou que não tem a mesma chance de êxito. Então, mesmo havendo uma divisão entre homens e mulheres, a percepção geral é de que não existe uma mesma oportunidade. Quando você fala sobre a pessoa já ter vivido alguma experiência em que ela se sentiu prejudicada, coincidência ou não, nós temos aí 15% que disse que nunca passou por isso, um número que não soube informar, mas a grande maioria dizendo que já passou por isso. Quando a gente pergunta sobre mulheres que perderam o trabalho, né, se conhece alguém que já perdeu o trabalho quando voltou, por exemplo, de uma licença maternidade, vejam que, infelizmente, a grande maioria vê isso acontecer. E eu não vou para todas as respostas aqui, eu vou só passar rapidamente, mas depois a gente vai colocar até o link, caso vocês queiram dar uma olhada, ou basta ir na página do LinkedIn, do Compliance Women Committee, que vocês vão encontrar todas as postagens lá. Esses dados são importantes para a gente tentar fazer alguma coisa para mudar. Pois não. Só vou te interromper, porque tem uma pergunta ali justamente sobre isso, né? Que onde está o material no LinkedIn, se poderia indicar o link de acesso. Sim, obrigada, Anne. A gente consegue, deixa eu até parar de compartilhar, para ver vocês agora. Ver se eu consigo, né? Está 10-0 para o negócio. Aqui. A gente tem esse material que foi criado, que traz os dados, mas além de ter criado esses dados, tem um outro grupo dentro do maternidade, né, um subgrupo que trabalhou a Tamara, a Alessandra, a Ana, eu, a Isabela, a Rogéria, para a gente criar algumas ações algumas ações práticas e simples que podem começar a ser implementadas em diversas empresas. Então, este material também foi publicado no nosso LinkedIn, a Ju já colocou aqui, Ju, obrigada. Vocês têm ali tanto a pesquisa quanto um material de boas práticas que pode ser implementado, algumas sugestões do que pode ser feito. Por exemplo, né, como hoje nós temos que apresentar, como as empresas hoje têm o compromisso de medir, para conseguir demonstrar a participação da mulher, a oportunidade que a mulher tem. Então, a gente tem a oportunidade de ver ali algumas sugestões de como garantir que existam os bônus, como garantir que, em razão de uma licença, uma mulher não seja prejudicada por numa oportunidade de promoção, fazendo um exemplo muito básico aqui, que talvez nem todo mundo tenha refletido sobre isso, mas quem já passou por algumas gestações, para pensar, né? Se você pensar que um critério de promoção de uma empresa pode ter a ver com quantos anos a pessoa tem numa determinada posição, a partir do momento que ela se ausenta para uma licença maternidade, o que acontece? Ela não é mais elegível? Aquele período não conta? Ela tem que ouvir que é um período que ficou fora da empresa? Então, as metas precisam ser um pouco diferentes. Talvez tenham que ser medidos os entregáveis e não o tempo, e assim por diante. São alguns exercícios, algumas coisas que a gente sugeriu nesse material. Quem não leu ainda, se puder dar uma olhada, a gente agradece muito. E, Ju, eu paro por aqui. Eu tive essa missão de começar provocando um pouco. Agradeço pela oportunidade e sigo por aqui para aprender com vocês. Obrigada. Maravilha, foi excelente, Liana. Um bom exercício aí com todos. E o link foi deixado desse trabalho maravilhoso que o grupo de maternidade faz. Agora já passo aí a sequência da palavra para a Rogéria Jeremec, que vai contar um pouco para nós sobre a evolução das mulheres em cargos de liderança nos últimos 30 anos, tendo em vista a sua maravilhosa experiência aí dentro e com tanta riqueza de detalhes aí, de tantas coisas que você já viveu, Rogéria. Bom, muito obrigada, Juliana. O CWC nos aproximou demais. Eu sou muito grata a esse grupo por tudo que ele me proporciona, seja por poder ser co-embaixadora junto com a maravilhosa Isabel Franco, uma musa do compliance, e vocês que se transformaram em mais do que amigas, em verdadeiras irmãs, que eu carrego no coração e na alma todos os dias da minha vida. Tudo que eu faço
tem vocês no meio de alguma forma, direta ou indireta. Então, para mim, é um grande prazer, é maravilhoso poder viver toda essa mudança que a gente está vendo, né? Tanta gente boa, a Luana, minha querida, a Valéria, Isabela, Alessandra. Também não vou falar porque eu vou acabar esquecendo de gente muito importante, são todas maravilhosas. Então, agradeço o convite, né, para estar aqui, claro, né, como eu sou jovem há mais tempo que vocês, eu tenho uma história mais longa para contar. Eu já trabalho desde os meus 20 anos, mas eu considero mesmo, assim, eu começo a contar minha vida profissional depois que eu entrei no mundo corporativo. Isso foi em 1991, que eu entrei como advogada júnior de um grande banco paulista, que não existe mais, e daí eu vou falar como é que era naquela época, né? Eu não tive problema porque eu era concursada, concurso público. Então, o concurso público é maravilhoso, porque se você passar no concurso, você demonstrou de maneira objetiva a sua competência e você começa a exercer o cargo. Seja você homem, mulher, tenha a cor da pele que tiver, tenha a origem que tiver, né? Começou assim, obviamente, naquela época você tinha muito poucas mulheres na liderança, mas não em lugares em que havia concurso, inclusive interno, para aceder. Então, eu fiz um concurso público para entrar no banco e depois eu fiz um concurso interno para chegar ao cargo de advogada desse banco. E ali eu fiz toda a minha carreira. E tive muita sorte de ter chefes que não eram machistas. Eles gostavam de quem tinha valor e davam valor a quem entregava, e assim você tinha realmente uma igualdade de oportunidades, e a gente via isso, inclusive, nos cargos de liderança, mas, como eu digo, e isso eu vejo até hoje, que é a história da pirâmide, né? Então, você vem vindo, você mulher, vem vindo, você vem até aqui, que é o cargo de gerência, gerência sênior, quando tem o passo além, que é para você virar uma diretora, uma vice-presidente, uma presidente de empresa, aí você vê que o número vai diminuindo muito. Hoje, ainda a gente tem algumas, né? Mas, de novo, quando a pessoa fala assim, eu não vejo esse problema do machismo, eu acho que não existe essa situação. A minha resposta é, você está mal informado. Vá se informar dos números, que você vai ver uma realidade. E é fato que, até na nossa área do direito, de compliance, isso não é tão verdadeiro, mas quando você vai para outras áreas, por exemplo, você vai para a área de TI, é raríssimo você ver uma mulher vice-presidente, como, por exemplo, a gente tem na empresa onde eu trabalho, mas é raro que você tenha essa realidade. Então, antigamente era muito mais difícil. E outra coisa é que, assim, a mulher, para se impor, muitas vezes, ela adquiria um comportamento masculino. Eu passei por isso, lá atrás. Então, eu sentia que, para eu ser ouvida e me impor, e eu era presidente de comissão de licitação, aí me deram da engenharia, porque eu era mais brava das advogadas que estavam lá na área, e não, você é muito brava, engenharia fica com você. Óbvio, porque as obras eram gigantescas e tinha que fazer todo o processo licitatório de uma maneira super correta. E aí eu comecei a ver que assim, eu fui me endurecendo muito. Então eu podia ser uma com os meus colegas, aí eu me transformava na hora de ser presidente da comissão, do tipo, olha aqui, o senhor está falando isso, então ou o senhor lavra a ata agora e explica por que disse, ou então eu vou mandar extrair cópia dos autos e enviar para o Ministério Público, o senhor vai se entender com o promotor de justiça sobre o que o senhor está dizendo aqui agora. Era tudo muito duro mesmo, e eu muito dura nessa, era um embate, eu me sentia no embate, porque assim, eu com 26 anos, 27 anos, e lidando com um presidente de grandes corporações, que hoje a gente viu na Lava Jato, várias delas, que eu já enfrentava lá nos idos de 1992, 1993, então, vocês acho que conseguem imaginar
o quão difícil era para mim também, porque eu tinha que me impor, e a maneira que eu encontrei de me impor era extremamente séria o tempo todo, e muito compenetrada, e assim, comigo não tem conversa, e a pessoa me dava um cartão de visita na hora da sessão de licitação, eu pegava o cartão na frente de todo mundo e pá, grampeava no processo licitatório, e a pessoa tirava outro e falava, não, doutor, esse daí é para a senhora. Eu falava assim, eu nunca vou ligar para o senhor. Se a gente tiver que se falar, é por causa dos autos, então seu cartão fica nos autos. E assim, hoje, eu olhando para a Rogéria, de lá de trás, eu dou risada. Para mim parece engraçado, mas na época era tudo muito sério, eu levava aquilo muito a sério. E eu fui vendo, com o tempo, que as mulheres não precisam ser masculinizadas para serem respeitadas. Elas podem ser extremamente femininas e, ainda assim, mostrarem o seu valor, mostrarem a sua competência. Isso pode ter sido até uma imaturidade da minha parte, mas não era só eu via esse comportamento em várias das minhas amigas. E era até uma questão de você pertencer àquele ambiente. Isso foi mudando, eu acho que evoluiu bastante. De novo, né? Como a gente era concursada, não tinha essa questão de se você engravidar ou não engravidar. Eu até não consegui engravidar por uma questão fisiológica minha, mas depois saí de lá e aí tive meus filhos. Então, quando eu saí desse banco e fui para uma outra empresa, as coisas já estavam um pouco melhores, aí a gente já estava em 2001, mas ainda assim, de 2001 para 2021, tem uma grande jornada, né? A gente vê muita mudança, muita evolução, e ainda assim os números mostram que a mulher consegue ir até um certo ponto e depois aquele sprint final é mais difícil para a gente, ainda hoje. Ainda hoje há ambientes altamente masculinos, ainda hoje você abre as lives e vê, assim, tem 7 palestrantes, 7 homens, e eu sempre paro e penso, puxa vida, mas para falar de direito tributário, não tinha uma tributarista, eu conheço tantas fascinantes, maravilhosas. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? E ver a diversidade de uma maneira mais global. Uma outra coisa que eu queria falar sobre essa questão da gravidez, né, que é uma questão que eu acho que hoje ela se torna muito mais presente, as pessoas têm muito mais noção de que não precisam parar de trabalhar ou parar de sonhar grande porque elas optaram pela maternidade. Eu acho que essa é uma realidade, é uma consciência, e ainda assim a gente vê colegas nossas que se sentem prejudicadas ou por voltarem da licença maternidade e não encontrarem mais o mesmo espaço, ou por serem preteridas porque resolveram engravidar. Então, como se a gravidez fosse um sinal de que não estão 100% dedicadas ao trabalho, que também é uma coisa até engraçada, se a gente for pensar, porque todos nós que estamos aqui hoje escutando essa fala, viemos de uma mulher. A mulher é o único meio de transporte de uma alma a este plano. Portanto, você, toda vez que preterir uma mulher porque ela é mulher, pense na sua mãe. Você seja homem ou seja mulher, pense na sua mãe, pense na sua irmã, pense na sua filha, pense na sua sobrinha. Pense naquela garota que você ama tanto, que tem tanto sonho, e pense que, porque ela é mulher, ela não vai ter a mesma chance, porque hoje eu nego essa chance a uma mulher que eu tenho na equipe, que eu sei que é super competente, que veste a camisa da companhia, mas porque ela teve um filho. Eu acho que essa é uma realidade que a gente tem que sempre levar em conta. E o que eu tenho para dizer para todas as mulheres é: não desistam nunca. Não desistam nunca. Se aquele chefe não te dá valor, tá bom, atualiza o LinkedIn, atualiza seu currículo, vá à luta, porque certamente você vai encontrar na sua vida alguém que vai ser racional. Porque você ter uma equipe diversa, você ter uma liderança diversa, você ter um conselho de administração diverso,
vai representar mais dinheiro para a sua companhia. A Anne já falou disso. A McKinsey já tem 2 estudos, um de 2017, acho que é 2017, o outro 2018 ou 2019, provando com números, com gráficos, que equipes diversas performam melhor e empresas diversas têm um aumento de 20% na sua lucratividade. Quer melhor argumento do que esse? Você levar isso adiante? E assim, eu conheço tanta gente maravilhosa, homens maravilhosos e muita mulher maravilhosa. Portanto, que não seja o gênero que nos distingua na hora de uma promoção, mas a competência. Eu escutei outro dia de um colega muito inteligente, muito preparado, porque eu estava justamente comentando sobre a questão do feminino, da condição feminina, e aí veio a seguinte resposta: se a gente for balizar o número de mulheres e de homens com promoções dentro de uma área, nós vamos empobrecer o discurso. Pois eu não acho. Eu acho que a equipe tem que ser diversa, a equipe tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter deficiente, tem que ter toda a nuance que a nossa sociedade tem, porque senão a nossa equipe é uma equipe que não será diversa o bastante. E eu faço um meia-culpa aqui, a gente tem muito que evoluir. As pessoas falam, mas eu não consigo o currículo dessas pessoas diversas, mas você não vai atrás. A gente sempre tem pressa, a gente está sempre urgente, a gente está sempre correndo, né? Então, você tem uma vaga, a pessoa arrumou um emprego, saiu, e ela fala para você com 2 semanas de antecedência que ela vai sair, em 15 dias você não consegue contratar uma pessoa. Essa é uma realidade hoje, você vai levar pelo menos 2 meses. E aí você sai correndo para fazer aquela contratação e não para e pensa, espera aí, onde que eu vou encontrar esse público que eu tanto quero? Tem hoje organizações especializadas, né, em prover pessoas com total capacidade, habilidade para aquilo que a gente quer. Então, vamos abrir a mente, abrir os olhos, abrir o coração e fazer um ambiente mais diverso, um ambiente mais integrado, buscando mais lucro para a nossa empresa. Obrigada. Eu vou tomar a liberdade, antes da Juliana apresentar a próxima, até para falar a frase aqui no Q&A de Martha Auer, né, que ela colocou, como não se inspirar, né? E é isso, né? A Rogéria, cada vez que ela fala, ela inspira a todas nós, né? Não só ela, mas toda a Liana antes já nos inspirou, a Juliana, e todas as demais aqui também vão nos inspirar. E não é à toa, né, que a Rogéria é nossa embaixadora, juntamente com a Isabel Franco, né? As embaixadoras, elas têm um papel fundamental justamente pelas experiências de vidas delas, e tem um papel também de mentoras, né, de mentoras do próprio grupo, né, elas dão também diretrizes para o próprio grupo, e nós somos aí sempre muito gratas a isso, né, a elas por termos nesse momento. E também trazer, né, que um dos papéis também do CWC é fazer com que as mulheres seniors, né, as que têm mais experiência, façam esse papel, tomem a liderança, né, para poder fazer essa mentoria com as demais e nos inspirar sempre, cada dia, né, como a própria Marta colocou ali, como a Rogéria está fazendo hoje aqui, como todas nós estamos, né, escutando hoje as nossas painelistas, que nos inspiram, porque muitas vezes as mais novas, né, entram no mercado, né, de trabalho, entram aí no mundo do compliance e às vezes passam por todas essas dificuldades sem conversar com ninguém, e aí conversando com pessoas que já passaram por isso, que têm aí ensinando o caminho das pedras, então fica mais fácil, pelo menos alivia um pouco, né? Temos aí também como coordenadora aí de LGPD a Renata Andrade, que também traz inspiração para o grupo, e então fica aí, né, trazer a importância de um grupo que nem o nosso, como o CWC, que tem mais de 1.000 mulheres, de que uma vai inspirando a outra, principalmente as seniors que já têm essas experiências de vida. Muito obrigada, e Rogéria, assim, sensacional, sempre nos inspirando.
Maravilha, perfeito, Rogério, agradecemos mais uma vez, né? Foi excelente a sua abordagem, nossa inspiração sempre, e por isso que nós trouxemos também como representando as embaixadoras. Eu vou chamar, então, agora a Márcia Muniz para compartilhar um pouco da sua visão, Márcia, da sua grande experiência, que tem uma posição agora tão importante numa empresa aí, que tem aí realmente uma representação. Então, Márcia, compartilhe um pouco da sua experiência conosco. Obrigada, Ju. Boa noite, meninas. Boa noite, Márcio. Boa noite para a nossa audiência. É emocionante ouvir tudo que eu já ouvi até aqui, né? Um painel aqui para muito aprendizado, muita inspiração. E eu não posso deixar de comentar, né, que a gente está chegando quase no final aqui do Congresso, mas esse Congresso ele teve, na sua abertura, um painel de LGPD só de mulheres. E estamos encerrando com outro painel só de mulheres. Falei que é um presente que o Compliance Across America está dando aqui nesse mês, né, que é um mês tão especial para as mulheres aí de Pink October. Então é uma honra muito grande estar com vocês. Vou falar um pouquinho da minha experiência depois, mas até assim, ouvindo tudo que vocês falaram, eu trouxe aqui algumas informações para a gente refletir, né? E também não posso deixar de falar o quanto me deixou feliz aí na pesquisa da Liana, a gente vê quanto da nossa audiência a gente tem como um público masculino, né? Quanto isso, eu quero agradecer demais, porque isso já representa uma transformação. São homens que estão, de fato, interessados na diversidade, que já entenderam que é importante a diversidade, que é importante o papel da mulher na liderança. Então, a minha gratidão pela participação de vocês. E, de fato, acho que é indiscutível no mundo corporativo os ganhos que a diversidade tem trazido. Quando a Rogéria fala os ganhos financeiros, é incontestável. Todas as pesquisas mostram, pode ter ali alguma variação, mas não tem dúvida de que tem. Porque trazer perspectivas diferentes para um projeto, para um produto, para uma situação, para a gestão das pessoas, ela te permite cobrir um universo muito maior. E, portanto, você vai ter melhores resultados, você vai atingir melhor o seu público, tratar melhor os seus colaboradores, e por aí vai. Embora isso seja uma premissa, é triste ainda a gente ver qual é a fotografia atual. Então, a gente tem inúmeras pesquisas, mas eu vou pegar aqui, vou até compartilhar o link de uma que eu peguei, que é uma pesquisa da consultoria Teva, e que ela traz que, nessa pesquisa foram 150 mil cargos, acho que cerca de 380 empresas pesquisadas, mais de 57% dessas empresas não têm uma mulher na liderança. Mais de 40% não tem uma mulher no conselho de administração. Olhando para cargos de liderança, de 7.800 cargos de liderança, tem, ali de colegiados, que eles chamam, 1.100 mulheres. É de arrepiar, né? A gente sabe do ganho, mas olha ainda a diferença. Olha como a fotografia contradiz aquilo que comprovadamente é benéfico para a empresa e para a sociedade. E o que é mais assustador? Acho que tem dois dados aqui que assustam ainda mais. Um é esse gap, ou seja, esse estudo ele cobre de 2016 a 2021. Ele vem se aproximando ali, 5,6% apenas diminuiu desse gap nesses últimos 6 anos, 5, 6 anos. Quer dizer, é muito lento. Tem muita transformação a ser feita. Por isso, até na tua pesquisa, Helena, quando você pergunta a questão das cotas, gente, se a gente não tiver cota, ainda que seja, e não seja algo eterno, definitivo, mas para conseguir acelerar, né, diminuir esse gap, vai ser difícil de chegar lá. Então, é uma coisa que a gente, como líder, né, líder, seja homem ou seja mulher, a gente precisa ter em mente se isso é bom para mim, é bom para a sociedade, é bom para a minha empresa, o que eu faço para isso se tornar uma realidade? E preciso acelerar, né? Uma outra coisa que assusta muito também, a gente ouve muito,
Ah, na minha empresa tem 50% de mulheres. Quantas estão acima do nível gerencial? Então, não adianta falar quanto eu tenho de mulher. Eu preciso ter mulher, mas mulher que tenha voz, que tenha sua voz ali ouvida, escutada, e que não seja atribuída a ela só tarefas marginais. Porque aquela história, né, aquela frase que eu adoro, diversidade não é convidar para festa, é tirar para dançar. Não é para dizer eu tenho 50% de mulher, é para dizer eu estou usufruindo dessa diversidade da melhor forma. E não só lucro. Né? Eu acho que o ESG está trazendo muito essa consciência, porque o papel de uma empresa não é gerar lucro para os seus acionistas tão somente. Ela tem um papel social. Como é que eu vou desempenhar esse papel social se eu só convido para festa, se eu não tiro para dançar? Se eu não estou dando a oportunidade da mulher chegar à liderança? Quantas mulheres são o chefe de família? Quantas mulheres são a principal renda de uma família? É um percentual elevadíssimo no nosso país. Então, a minha obrigação social como empresa e como líder passa por esse apoio da diversidade. Por isso que eu falo sempre, assim como eu falo para a compliance, existe programa de compliance eficaz. Existe ESG e existe ESG eficaz. Né? Você quer ficar bem na fotografia ou você quer mudar a realidade? Então, a gente precisa também saber interpretar esses números. Né? Não é simplesmente colocar na empresa só para dizer eu tenho uma representatividade feminina. Essas mulheres precisam estar na liderança, precisam ter voz e precisam ser ouvidas. Falo que na minha carreira eu fui muito feliz. Não sei se eu fui muito feliz ou muito obstinada. Eu falo, sempre surge essa pergunta: ah, mas você se sentiu de alguma forma preterida ou assediada por ser mulher? Eu comecei no mundo corporativo e como diretora bastante jovem, eu tinha 25 anos, numa empresa automotiva, ou seja, um setor super masculino. Era uma empresa francesa, todos os diretores, não só homens, como franceses. Eu era a única mulher jovem e brasileira. Mas eu queria chegar lá, eu queria mostrar a minha competência. Então, eu falo que se houve pedras no caminho, eu estava tão focada em atingir o objetivo que eu não percebi. Então, não posso dizer com toda certeza se eu não fui alvo delas, mas o que eu posso dizer, e que foi o que a Rogéria colocou, a gente não pode desistir. Porque faz parte também, a gente não pode se colocar naquele papel de a diversidade é boa, então o homem tem que me puxar. Né? Não, a gente tem que se levar para cima. Isso já começa até numa negociação de salário. Eu faço bastante mentoria para mulheres, é uma das coisas que eu mais gosto. E sempre surge essa pergunta: mas quando eu receber uma proposta de salário, eu posso negociar? Você pode, não, você deve negociar. Não, porque por vezes eu sei que para o meu colega, porque é homem, foi feita uma oferta maior, mas eu sou mulher. Ok? E quando você fez faculdade, tinha lá um boleto para homem e para mulher, você pagou menos? Então, por que você vale menos no mercado? Eu não consigo entender. Então, a gente tem que saber que a gente tem esse valor. E agora tem mais valor do que eu ouso dizer do que nós tínhamos antes. Porque agora está provado que a diversidade ela dá lucro. Então, isso foi para mim sempre um objetivo muito forte. Na carreira, trabalhei em setor automotivo e em tecnologia, são setores predominantemente masculinos. Mas sempre tive essa determinação de que eu podia mostrar o meu valor, podia contribuir. E o meu legado, qual era? Era realmente fazer com que essas empresas enxergassem nessa possibilidade de ter uma mulher no cargo de liderança, a necessidade de desenvolver outras colaboradoras para que elas chegassem ao cargo de liderança. E hoje eu tenho muito orgulho, eu tenho na Cisco, a gente tem uma diretora de marketing que foi contratada grávida. Ela estava grávida, ela começou o processo de seleção e descobriu, quando foi receber a offer, que ela estava grávida. E ela falou: olha, eu agradeço, mas eu vou ter que falar uma coisa para vocês, né? Não vai dar porque eu estou grávida.
Por que não vai dar? Não, vocês não vão contratar uma colaboradora grávida. Claro que a gente vai contratar uma colaboradora grávida, né? Nós estávamos contratando pelo currículo dela, pelo fit que ela tem com a empresa, e não por uma condição de estar ou não grávida, de estar ausente durante um período. Eu tenho uma pessoa no meu próprio time que ela está grávida, precisou se afastar agora em licença, porque está com uma complicação aí na gravidez, e eu liguei para ela nesse afastamento para dizer que eu estava promovendo ela. Ela ficou assustada, ela falou, mas assim, você nem sabe o que vai acontecer, se eu vou voltar daqui um mês, dois, não importa. Eu não estou avaliando pelo tempo que você está afastado, eu estou avaliando por tudo que você já contribuiu com a companhia. Então, acho que como líder, como mulher, como líder, é importante que a gente também tenha essa visão. Quando eu chego lá, né, o que eu tenho que fazer para mudar essa realidade? Porque não é uma obrigação só dos homens, né? É uma obrigação de líderes, de sócios e de toda a sociedade, é uma cobrança da sociedade. E por falar nessa cobrança, né, tem um estudo da FGV, deixa eu pegar esse link aqui também para compartilhar, porque ele é muito legal. É uma pesquisadora que ela chama Monique Cardoso. E essa pesquisa tem tudo a ver aqui com a nossa conversa, porque ela estuda qual é o impacto das mulheres na liderança nos resultados de ESG. Então, das empresas ali analisadas, ela chamou, olhar para alguns dados aqui, pessoal, essa hora, para não dizer com essa idade, não dá para lembrar tudo, né? Mas do universo de empresas ali que participaram dessa pesquisa, 52% das empresas com mulheres na liderança tiveram uma maior pontuação em ESG. Esse número vai para 74% quando a gente fala de mulheres no conselho de administração. E se a gente for fracionar, também entre o ambiental, o social e governança, não dá tanta diferença, né? No ambiental, empresas com mulheres têm 54% dos melhores resultados de ESG, sem empresas sem mulheres na liderança, 40%. No social, empresas com mulheres, 53%, empresas sem mulheres na liderança, 42%. E em governance, empresas com mulheres na liderança, 48%, sem mulheres na liderança, 46%. Ou seja, não é só, e aqui o que eu achei muito bacana nessa pesquisa, é que não é porque eu tenho mulher na liderança e, portanto, eu tenho mais mulheres, né? Então eu sou uma empresa mais comprometida com o ESG. Não, eu performo melhor nesses 3 pilares quando eu tenho líderes olhando para ESG. E ela conclui a pesquisa dela com a conclusão, eu preciso ler, gente, porque eu achei tão linda que eu preciso ler. Ela diz o seguinte: a presença de mulheres quebra mais do que as barreiras da diversidade. Elas não apenas derrubam muros invisíveis que barram a diversidade, como superam os abismos imaginários que impedem as empresas de avançar na agenda de ESG. E de fato é isso. Por quê? Porque nós somos diferentes. Os homens têm determinadas capacidades que são mais afloradas, nós temos outras capacidades que são mais afloradas. Eu até já tentei fazer um estudo disso uma vez, mas não encontrei nada nesse sentido. Quem tem mais viés inconsciente, se é o homem ou se é a mulher? Mas eu acredito que para a questão de ESG, você ter mulheres na liderança, as mulheres elas ainda têm um pouco menos de viés inconsciente. Até porque os homens, e aí eu vou dizer, até porque eu acho que o homem é descomplicado, né? O homem é aquele negócio, ele fala sem saber e sem querer ofender, né? Viu o outro de camisa rosa e fala, e onde você comprou? Não tinha para homem? E tá tudo bem, e o outro ri, né? E a gente tem a sensibilidade de entender que por trás dessa frase tem ali um cunho de discriminação, e a mulher liderando o ESG, ou estando num papel de liderança que possa influenciar a empresa na desenvoltura desses 3 pilares, ela seguramente, e aí a pesquisa mostra, né, consegue conduzir no caminho, na direção correta. Então, além disso, acho que ESG está
tão em pauta, né? Tá todo mundo achando lindo, eu quero aparecer, eu quero botar relatório de ESG de novo, cuidado, né? E a fotografia e a realidade, mas todo mundo quer, é a garota do baile, né? Então tá, você quer sair bonito? Olha lá, de novo, mulher na liderança te ajuda a elevar a tua nota de ESG. Eu acho que essa é a contribuição que nós, como líderes, podemos deixar, né, como legado. Como eu falei, a gente não está impactando só o resultado financeiro, que eu estou falando de ambiental, estou falando de social, estou falando de governança, portanto, eu estou falando de um país melhor. Esse é o grande legado que nós, como mulheres na liderança, podemos deixar. Se deixar aqui, eu vou continuar falando, né? Mas eu vou respeitar o meu horário, né? Esse é sempre meu desafio, respeitar o meu horário. E vou fechar aqui, lembrando que a gente tem um desafio grande, né? Tem aí o G20, colocou uma meta para, até 2025, as empresas diminuírem essa diferença entre gêneros. E a meta para o Brasil é que a gente consiga diminuir pelo menos em 25%. É ousado, né? Pensa que a gente falou aí que nos últimos 6 anos foi 5,6, então 25 é muito. Né? Preocupa ainda, a gente pega um relatório do Fórum Econômico Mundial, que o Brasil está na posição de número 130 no ranking da questão de desigualdade salarial. Então, a gente tem muito para fazer, não adianta, como a gente falou, colocar a mulher lá, cargo marginal, com uma remuneração que não seja ali equivalente à remuneração dos homens. Então, a gente precisa fazer um trabalho aí em conjunto. Né? É um super desafio, e eu acho que a gente tira aqui de lição do CWC algo que para mim é muito importante, que é muito presente, e por isso é muito emocionante fazer parte do CWC, e não tem como deixar de parabenizar aqui as fundadoras, a nossa embaixadora, mas eu acho que nós mulheres nós temos que buscar mentoria, networking e sororidade. Nós podemos, devemos, e aí não é só entre mulheres, não, homens têm lição de casa para vocês também, né? A gente também quer mentoria, a gente também faz networking com o homem, e também, porque não tem uma sororidade aí entre gêneros. E acho que é só assim a gente vai conseguir melhorar esses índices que ainda são tão aqui tristes, né, para a gente ver, sabendo que quando a gente cruzar essa ponte do outro lado, os resultados vão ser fantásticos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, compartilhar um pouquinho aqui do que eu penso, e espero de verdade que a gente possa daqui a uns anos estar aqui reunida de novo e para comemorar os avanços que a gente vai conseguir conquistar, eu tenho certeza. Excelente, Márcia. Agradeço por trazer uma riqueza aí de detalhes, de tantas informações importantes, com esses números de que realmente o papel da mulher da liderança, ele traz um diferencial para as empresas, que não é algo que só vai ficar assim como uma boa reputação, são números que realmente vão contribuir para as questões aí de desempenho, inclusive financeiro. Então, acho que é bom deixar bem claro esse recado, que aqui nós não estamos tratando de um assunto somente por tratar, tem algo aí por trás muito importante que deve ser levado em consideração. E um ponto importante da Márcia, né, os homens, eles fazem parte disso, eles fazem parte dessa mudança, porque eles estão na posição, grande parte nas maiores posições, e vocês precisam trazer essas mulheres para cima também. Então, para dar sequência aqui... A Márcia como líder aí, fazendo, né, o verdadeiro walk the talk, né? Exatamente. Sensacional, Márcia, sensacional. A gente fica emocionada assim, de escutar líderes mulheres assim tão inspiradoras. Perfeito, Anny, maravilha. Obrigada, Anny. Eu que estou emocionada aqui nesse painel de aprendendo e ouvindo cada vez. Sim, a gente sai reenergizada, né? Com vontade de fazer muito mais. Então, perfeito. Agora eu gostaria de convidar a Denise aqui para compartilhar a visão dela aqui conosco. Oi, Ju, obrigada. Nossa, que responsabilidade é minha falar depois da Ju, da Anny, da Liana, da Rogéria, da Márcia. Vai ser difícil aqui, mas eu vou trazer um pouquinho da minha experiência pessoal.
trazer pontos de reflexão, até com uma pequena ousadia de trazer contrapontos ao que a Rô falou, a minha querida Márcia Miguxa, né, mas se me permite falar assim, são tão próximas, para que a gente possa dar continuidade nesse painel que eu estou achando realmente maravilhoso. Agradeço o convite a todas vocês, Ju, especialmente a você. Fico muito feliz pelo trabalho que você faz, que a Anne e todas vocês. E é uma honra, primeiro, fazer parte do CWC e estar aqui com vocês, no convite do Márcio, isso é muito legal. Mas trazendo um pouquinho da experiência pessoal, eu fico emocionada e eu sou uma pessoa abençoada, porque quando a Rogéria fala, eu prestei um concurso público, eu lembro do meu exemplo pessoal, da minha mãe que deixou, eu acho que muitas mulheres, isso eu estou falando de mais de 40, não vou entregar aqui totalmente a minha idade, mas há mais de 40 anos, ela deixou de trabalhar para cuidar das filhas. Não é assim que a gente passa e pensa por dilemas? E como ela fez para voltar? Ela prestou um concurso público também. Foi a forma que ela encontrou para que conseguisse voltar mulher. Também ela, na época, teve mãe um pouco mais de idade, mais de 40 anos, ou mais de 40 anos, voltar ao mercado de trabalho. E olha que, na época, ser mãe depois dos 40, hoje ainda é um tabu, imagina lá atrás. Né? E o concurso público foi o que ela encontrou aí como opção de honradamente cuidar aí de 2 filhas, porque minha mãe perdeu o marido muito cedo, e como que fica nisso tudo, né? Mas enfim, e desde lá eu vejo, por meio do exemplo dela, que cabia a mim fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso causa grande comoção dentro de mim, e hoje eu vejo com grande alegria. Eu sei que a gente tem números aí que não são, na própria pesquisa que a gente fez, liderada pela Liana, os números não são muito bacanas, mas, cara, entre nós, mulheres de compliance, quem lembra da Giovana Martinez grávida, mudando de emprego? A Ana Carracedo, mudando de emprego? Né? Olha que realidade diferente, então, o lindo exemplo que a Márcia compartilhou com a gente. Eu vou dizer mais, eu entendo isso, só que o que a gente vê hoje em dia entre nós não é a realidade da maioria das pessoas. Tive hoje o prazer de encontrar a minha querida Paula Borba, que ela me permitiu dizer aqui um pouquinho da história dela. Ela está grávida, né? E ela grávida, trabalhando numa empresa muito bacana, né? Vendo exemplos como a gente vê, me confidenciou, eu tenho um certo receio. Quando eu descobri que estava grávida, eu pensei, o que pode acontecer comigo? As pessoas vão sentir a minha falta. E veja quantas coisas que passam na nossa cabeça, e talvez outras mulheres poderiam desmistificar isso, por isso que a mentoria é importantíssima. E eu dizia para ela, mas você já pensou quantas habilidades você vai ter? O próprio processo de transformação da mulher em se tornar mãe, e fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e ser super eficiente, objetiva, e liderar. A liderança começa dentro de casa, e é sensacional. Mas voltando então aqui a minha carreira, eu lembro que na minha época era muito mais comum ter chefes homens. No começo da minha carreira, eu só tive chefes homens. Isso significa dizer que homens estavam em papéis de liderança. Mas de uns tempos para cá, isso muito mudou. Não tinha lá na época a maturidade que as pessoas tinham. Tinha até aquela pergunta, mas você prefere ter chefe homem ou chefe mulher? Hoje a gente pergunta, olha, eu quero ter um líder, nem é chefe, né? É um líder que seja compreensivo, que ouça as pessoas, que dê possibilidade de crescimento. E eu tive, como dizia, era abençoada, porque também há um tempo atrás, homens que me deram grandes oportunidades para que eu chegasse até aqui. Então, eu acho que a gente não pode generalizar homens. Eu sou fã de muitos de vocês que estão aqui conosco e que me permitiram chegar até aqui. Mudança, gente, ela é feita porque os números não são bons, mas alguém teve coragem de ver esses números. O trabalho que vocês fazem, que nós fazemos, ele é importantíssimo, porque, de novo, não é a realidade da maioria. Mas hoje eu peguei você, por exemplo. Diferentemente da Rô, trabalho numa empresa de tecnologia e eu sei da dificuldade de mulheres em tecnologia, porque elas são consultoras, têm que viajar para lá e para cá. Mas eu trabalho numa empresa tão incrível que a presidente da SAP Brasil é uma mulher.
A antiga presidente da SAP Brasil era uma mulher, Cristina Palmaca, minha Adriana Aroli. E sabe o que a Cristina Palmaca fez? Ela não só fala de diversidade e inclusão. Todas as presidentes de market units, ou seja, de subsidiárias da América Latina, são o quê? Mulheres. E homens maravilhosos que são liderados por essas mulheres e que respeitam os lugares dela, onde elas estão. Entende? Então, imagina toda aqui uma América Latina indo para o caminho onde eu tenho board member, que é mulher. Estou falando lá na Alemanha, que vem para... Não conheço a realidade de outras regiões, mas aqui na América Latina a gente lidera pelo exemplo. Olha que lindo isso, olha que bacana. E hoje eu vejo tanta mulher, a minha manager é mulher, tantas mulheres, e de novo, eu sou abençoada. E fico muito feliz na SAP de outras empresas de tecnologia, não são as minhas, que promovem esse tipo de situação, né, de realização, sabe? Então, gente, eu sei que a gente tem muito que fazer, mas vamos comemorar. Então, parabéns a todas nós e todos nós por chegarmos até aqui, não é mesmo? E a mudança vem em atitudes como essas, lideradas por todos nós. Eu não consigo me falar falando todex, não sei se é tode, já não sei mais, mas é importante que as pessoas, seres humanos, continuem essa evolução. Evolução que hoje a gente fala de ESG. Quem um dia ia pensar que ESG seria tão importante e cobiçado? Hoje tem ESG em todos os lugares. E mulheres no comando e homens também no comando querem um mundo mais íntegro, um mundo mais ético. E a compliance, que é uma grande bandeira que eu vejo e fico feliz e honrada em trabalhar com esse propósito, cabe a nós liderar essa mudança. Tanto é que hoje a gente vê quantas mulheres são líderes de empresas que trabalham com compliance. Quando a gente vê lá resultado de líderes ou de profissionais mais admirados em compliance. Até pouco tempo atrás a gente era a maioria, entende? Então, veja, eu acho que é resultado de uma grande evolução da humanidade como um todo. E cabe a todos nós continuar e dar o próximo passo. Tudo pode melhorar, tudo vai mudar sempre, e a gente precisa estar firme aqui nesse propósito. Era isso que eu tinha para trazer como experiências para vocês. Ju, super obrigada, agradeço a todos, devolvo a você para chamar, aqui já estou ansiosa em querer ouvir as colocações da minha próxima colega. Um abraço. Só vou fazer um comentário antes da Ju, que a Ju já pega a palavra. Denise, parabéns pela fala aí, tocaste num ponto que até eu e a Ju, a gente conversa bastante, né, Ju, sobre isso. Realmente a gente tem muito, e a gente busca muito o apoio dos homens, nós temos diversos, né, homens que nos apoiam, e eu acho que todas nós, né, fomos inspiradas também por grandes homens. Eu pessoalmente, desde dentro de casa, pai, irmão, marido, e depois, né, externamente, sócios, ex-sócios, enfim, nós somos inspirados por pessoas, né, então, tanto homens quanto mulheres, e o grupo, né, o CWC é justamente uma união de mulheres para nós trocarmos experiências, nos apoiarmos umas às outras, e queremos e chamamos sempre o apoio também dos homens, para que eles comprem, né, a ideia, para que eles compreendam qual é a nossa ideia e nos ajudem dentro das organizações. Então, excelente ponto aí tocado e parabéns aí pela palestra. Obrigada, Anne. Eles, na verdade, ajudam a eles mesmos quando eles promovem a evolução. Acho que a gente tem que ver dessa forma. Só para acrescentar que me veio uma pergunta. A gente tem que mudar um pouco a mentalidade. A gente pergunta, mas e aí, seu marido ajuda em casa? Como assim ajuda? É responsabilidade dele, não é ajuda nenhuma, ele só está fazendo o papel, afinal moramos juntos. E é isso. E, Anne, super obrigada. Os pais que nos ouvem, maridos, amigos, independentemente do papel que ocupam, eu acho que somos todas pessoas. E, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tô super feliz. Pelo nosso, Denise, parte. pelo nosso. Somos um só, é nosso. Vamos adiante. Abração. Maravilha, excelente. É bem essa visão que eu acho que é importante a gente consolidar.
do papel aí dos homens e de quanto se pode contribuir nisso, né? Vocês têm vários desafios, né? Como esposas, como mães, muitas de vocês, e eu acho que isso também são vários pontos aí que se coloca em consideração. Eu passo a palavra, então, para a Cíntia, que também é mãe, uma excelente executiva, que vai contar um pouco aí do que ela entende desse tema e as considerações dela nesse sentido. Cíntia. Você está no mudo. Está no mudo. Você vê, a pessoa está 2 anos na pandemia, trabalhando remoto, mas a pessoa não aprende a abrir o microfone, é incrível. Boa noite a todos, obrigada, Ju, estou muito feliz aqui de estar com essas mulheres maravilhosas, agradecer aqui o meu amigão, Giovanni Saavedra, a Márcio, sempre super parceiros aí de longa data, né, obrigada mais uma vez por participar, assim, dividir comigo a oportunidade de estar com vocês em diversos momentos. Bom, eu comecei há pouco mais de 2 décadas nessa toada aí de GRC, auditoria, uma área que eu escolhi maravilhosa, não me arrependo, hoje eu vejo que valeu muito a pena. Quando eu participo de reuniões com as meninas no CWC, eu sempre me emociono muito, porque minhas crenças convergem muito com as delas, e infelizmente eu não tive a sorte da Rogéria, né? Eu tive a maioria das vezes chefe homem, diferente da Denise, como ela mesma comentou, e tive muita oportunidade de alguns anos para cá que esses homens me deram, mas já tive situações, sim, de discriminação, de assédio moral, sexual, na carreira, em todas as vertentes, né, na vida pessoal, e houve situações de má interpretação, inclusive, de tentarem reverter algumas situações, né, mas isso, na verdade, só me fez querer melhorar como pessoa profissional, refletir sobre o que eu quero, deixar de legado, com todos aqueles com que eu me relaciono, né, seja na vida pessoal, profissional, sou chefe de família, né, tenho um filho, tenho uma filha, e tento ser aí o maior exemplo sempre para eles, né, isso custa, né, Ju, custa tempo com eles, custa tempo com os amigos, custa tempo para nós mesmos, né, como mulheres, para a nossa vida individual, dentre outras coisas, mas vamos lá. O que eu combinei hoje aqui com as meninas era abordar um pouquinho, né, do tema aqui voltado para a diversidade e inclusão, um tema aí que ganhou uma proporção bem grande na minha vida, inclusive, na minha carreira de alguns anos para cá, e nós mulheres sabemos, né, que há séculos o quanto é difícil, a própria Rogéria abordou hoje aqui, estabelecer aí um papel de igualdade, de valorização reversa, expectativas, que geramos, né, individualmente ao longo da nossa carreira, e a gente sabe, né, como a Liana bem comentou, os desafios para quem é mãe, de conciliar tudo isso, parece que ficou no passado essa máxima de equiparação de cargos e salários com gêneros e igualdade de oportunidades, mas não, né, até hoje a gente vivencia. Na prática, vemos aí o mercado, em alguns momentos não é bem assim, mas ainda temos uma longa batalha, né, de uma forma sempre empática, claro, em torno dessa busca por igualdade no mercado, quando falamos principalmente da questão de deficiência, né, voltada aí para a questão, seja física, intelectual, de qual for a vertente voltado para isso, sabemos muitas vezes que as empresas acabam contratando, quando não a maioria delas, né, para cumprir cota, né, como minhas colegas bem falaram aqui hoje, obrigatórias por lei, muitas vezes. Outra questão muito importante de lembrar é que, com algumas legislações permitindo alguns casamentos e troca de nome social focada aí no transgênero, outros gêneros que muitas vezes a gente precisa até voltar a estudar, né, meninas? Essas nomenclaturas para se adequar aí à modernidade de tudo que vem surgindo, um bom e sincero, transparente, né, programa de diversidade e inclusão precisa sim, né, ter como tema primordial aí, principalmente quando se fala de ESG, hoje a gente tem muita empresa focada em implementar ESG, né? Cada ano que passa a gente vê siglas se incorporando em relatórios de sustentabilidade nas empresas.
inclusive como garantia de benefícios, né? Por que não junto aos órgãos reguladores, instituições que certificam essas empresas pela prática justa e realmente evidenciada, né, desse tipo de direcionamento. Mas por onde a gente pode começar, né? Então, eu sempre foco aí na parte técnica, pensando nos benchmarks que as empresas vêm buscando junto conosco aqui, pela empresa que eu trabalho hoje, né, muito voltada para o segmento de saúde. E por que não começar pelo código de conduta, né? Será que seu código de conduta ele estabelece ali valores voltados para a diversidade e inclusão? E se estabelece, você realmente está praticando? Você tem aí disseminado, né, internamente da empresa tudo aquilo que você colocou no seu código? Né? A igualdade realmente é voltada para a parte fisiológica ou fica, né, na teoria? Então, a questão de criar os programas, né, colocar na rotina aí das empresas, em aculturamento dos seus colaboradores, né, das suas filiais, a gente chama aqui singulares, né, na empresa que eu trabalho hoje, esse aculturamento diário, né, que seja aí periódico ou não, mas que realmente você faça cumprir o que você colocou dentro do seu código, né, e não coloque apenas para, de repente, constar no seu relatório de sustentabilidade lá no final do ano. Será que tudo aquilo que você colocou realmente você está praticando? A crença que você tinha no passado, né? Será que permanece, ela é positiva ou não? É controversa o que está estabelecido ali no valor da empresa que você atua? A sua crença, ela converge com o que você estabelece junto com a empresa que você está ligado, né? A gente percebe, principalmente após, né, esse período vasto aí de pandemia, que ainda não acabou, que toda essa questão, né, voltada à diversidade e inclusão, ela está muito exposta na rede social, né? A gente tem muitas opiniões aí abertas, então, alheias, né, julgamentos aí por todos os lados, né? Seja daquele profissional dentro da rede profissional ali no LinkedIn, ou da sua rede social, que é totalmente pessoal. Você vê, principalmente quando você deixa a sua rede aberta, muitos julgamentos, muitas opiniões de pessoas que não te conhecem. Então, será que a gente consegue se colocar no lugar do outro antes de emitir as suas opiniões? Não é mesmo? Emitir qualquer opinião a qualquer pessoa o tempo inteiro, será que você também está condizente com o que você pratica ou é uma mera hipocrisia, né? Então, a gente fica aí refletindo, né, sobre o que a gente quer, né, que o outro pratique conosco, que a empresa pratique conosco, mas a gente está fazendo o mesmo, né, pelo outro. Então, vamos pensar um pouquinho no que a gente quer dentro de casa, né? O que a gente quer para os nossos filhos, como a gente gostaria de ser tratado, né, pelo nosso parceiro, pela empresa que a gente atua. A gente está influenciando as pessoas para que realmente nos tratem, né, de forma igualitária, como a gente gostaria, ou simplesmente baixando a cabeça e aceitando, né? Me deixou muito emocionado o que a Rogéria colocou aqui hoje, quando ela falou na questão de... porque ela é advogada, a maioria das meninas aqui são advogadas, mas eu atuo há mais de 2 décadas, né, nessa vertente de compliance, eu sou administradora de empresas. Então, quando a Rogéria falou, poxa, eu fui lá no tribunal e tive uma conduta XPTO, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, eu estava, né, querendo colocar ali, impor um valor que é meu, mas que no passado eles não tinham, né, nem a maturidade, e aí não digo nem a questão de idade, mas maturidade de experiência mesmo, para comportar aquilo que eu estava querendo, né, impor. Então, assim, são reflexões que a gente coloca no dia a dia e que não são coisas do passado, né? Infelizmente, a gente ainda vivencia isso na carreira, né, dentro do nosso próprio círculo familiar. Então, será que realmente, quando eu falo de diversidade e inclusão, e aqui a gente não fala só na questão voltada para a mulher, né, Ju? A gente tem as questões aí do PCD, de outras práticas que a gente atua no dia a dia da carreira, falando de inclusão no geral. Será que tudo isso que eu estou defendendo, né, seja pela empresa, seja na minha vida pessoal, realmente eu estou fazendo valer na minha vida, né, no dia a dia, na minha rotina? Então, eu tive, assim, a grata surpresa de participar desse painel. Tenho aqui um curto espaço de tempo para falar, mas
eu trago aqui, né, esse questionamento, será que o que realmente a empresa espera de mim, ou que eu estou colocando como profissional de compliance dentro do meu código de conduta, realmente eu estou conseguindo praticar? Eu estou conseguindo fazer alguma mudança, né, de paradigma dentro da empresa que eu atuo, com as pessoas que eu me relaciono, com a minha equipe, com a minha família? É muito bacana a gente pensar sobre isso, antes da gente simplesmente disparar ou aceitar alguns disparos de julgamento nas redes hoje, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de situação, porque não é bom para quem lê algumas coisas e também não é bom para nós, né, que atuamos ali no dia a dia com isso e não conseguimos praticar e ouvir dos nossos filhos, né, Liana, a filha dela que, de repente, ela mesmo te cobrar, né, poxa, mas mãe, você trabalha com isso, eu ouvi você falando disso, daquilo, mas aqui em casa você não faz isso, né, você impõe que eu faça tal e tal coisa, então é muito bacana a gente até ser cobrado dentro do círculo familiar, porque nos faz refletir, né, será que é tudo aquilo que eu estou executando e expondo ali para a sociedade ou para o meio profissional, realmente eu estou praticando até na minha vida pessoal, na minha vida familiar? Então, era esse recadinho que eu queria deixar aqui para vocês, né? Agradecer as minhas amigas aqui de fora do mercado de atuação, né? A gente tem um network muito bacana aqui, encontros expressivos, né? Dentro da prática aqui do CWC. Agradecer aqui o final do painel, Márcio. Boa noite a todos que estiveram conosco aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade junto com vocês. Obrigada, meninos, obrigada, Lu, um beijão para vocês. Antes de a Ju terminar aí o painel, passar para encerramento e perguntas, a Cíntia, né, ela tem um papel extremamente relevante aí na diversidade, trazendo, né, esse tema da diversidade, com mais dentro da Unimed. E a Juliana, né, e eu tivemos a oportunidade de participar aí também do evento do Compliance Week da Unimed, que também foi lançado o Código de Conduta. Isso me chamou muita atenção, que está falando agora, justamente, realmente, será que essas questões estão, né, refletidas no meu Código de Conduta? Será que meus colaboradores sabem disso? E outro ponto, né, super interessante, que falaste, realmente, e que outras aqui também comentaram, que é a família, né, dentro de casa, é o primeiro núcleo, né, e é o que a gente ensaia, né, para a sociedade fora. Então, se o que eu estou fazendo dentro de casa realmente reflete, né, o que eu penso, o que eu falo, eu estou criando realmente meus filhos assim, eu estou ensinando, eu estou sendo exemplo, justamente para que nós, no futuro, não nos deparemos, né, com situações como várias aqui passaram, infelizmente. Parabéns, Cíntia, mais uma vez, parabéns a todas do painel, e muito obrigada. Eu passo a palavra para a Juliana para fazer aí o encerramento, as perguntas, e uma boa noite a todos. Então, maravilha, mais uma vez aí agradeço a todos, não sei se mais alguém gostaria da audiência fazer alguma pergunta, e nós estamos dentro do nosso respectivo horário, mas ficamos aqui à disposição. Eu acho que o painel foi bastante rico para trazer aí informações importantes para que todos vejam um pouco mais da realidade. Aqui nós não estamos falando só porque somos mulheres, mas porque tudo isso realmente apresenta aí um impacto hoje na vida das pessoas, nas oportunidades, no crescimento das mulheres aí no mercado de trabalho, e acho que cada uma tem uma realidade aqui. Mulheres aí em posições maiores de liderança, todas aqui são, todas as nossas convidadas, e aí dentro de realidades diferentes. A Cintia tem 2 filhos já e é responsável por eles aí sozinha, então vários exemplos aí de vocês, né, com a Liana aí no 2º filho, né, diretora grávida. Então, assim, a Rogéria com a história dela também, que ela é o 3º, não, o 2º que você está gestante nesta posição. Nesta posição você está gestante pela 2ª vez, né, na mesma empresa, o que é maravilhoso. O que é maravilhoso. A Liana já carregou a Mariana, super pequenininha, bebê, para palestra. Exatamente. Era palestra sobre maternidade e tudo mais. Eu disse, olha, Liana, nada melhor do que tu, ainda vai levar um bebê para demonstrar como é real life. Lise também aí com várias posições aí de liderança,
SAP, mas também aí em várias outras, né, na Alliance for Integrity, entre outras também. A Rogéria também tem várias histórias, né, com relação aos filhos, e como chegou até o presente momento. A Márcia também sempre conta a história aí das filhas dela e de como ela chegou. Então, assim, são todos exemplos, assim, de tudo isso, e para trazer que realmente a mulher na liderança vai fazer a diferença. E toda vez que nós falamos desse tema é porque nós queremos que haja aí uma educação da sociedade em prol disso e uma mudança desse contexto para cada geração. Se cada uma aqui viveu alguma situação, nós não queremos que a geração que está vindo aí viva qualquer coisa que nós possamos viver. Então, assim, vamos abrindo os caminhos para que possa mudar isso, e o principal, né, que as mulheres realmente possam aplicar aí umas às outras a verdadeira sororidade. E, mais uma vez, agradeço, Giovanni, pela oportunidade, né, Márcio também, e passo a palavra, então, para vocês fecharem aí esse evento, e, mais uma vez, parabéns aí, porque foi excelente os painéis e sucesso. Ô, Ju, obrigada. Deixa eu só lembrar aqui, caso o Márcio queira, Márcio, o nosso livro está aqui à disposição para fazer mais um sorteio. Então vamos fazer a saideira, né? Depois desse painel excelente. Já vou agradecer aqui, Denise, Anne, Márcia, Rogéria, Eliana, Ju, por compartilhar tudo isso com a gente também, né? Homens, mulheres, todo mundo. Vai contando as histórias, eu vou pensando na minha carreira também, mesmo como homem, também vivenciei vários outros lados, vendo também a dificuldade das mulheres em outras empresas mais fáceis e outras piores para elas, sendo muito sincero. Eu venho da indústria financeira, alguns de vocês já trabalharam na indústria financeira e sabem de uma certa dificuldade também que tem para as mulheres nesse segmento, mas tem lugares que é muito bom, são muito bem recebidas, por sinal. Mas vamos fazer o sorteio, Eliana. Eu quero, já que a gente está com 941 inscritos, eu não consigo fazer o sorteio só de quem está online, então eu vou fazer com todo mundo, tá? Vou fazer a mesma regra que eu fiz mais cedo. Aqui a gente faz tudo ao vivo. A gente dá share screen, torce para tudo dar certo. Eu acho que vocês já devem estar vendo minha tela aqui. Atrás está a minha planilha de Excel. Como vocês sabem, a gente tem 941 inscritos. Vamos ter um sorteio, um livro do CWC. Muitíssimo obrigado por ceder aqui. Ao vivo não estava programado, então vamos fazer esse sorteio. Eu tenho meu autografado aqui. Tá aqui, ó. Posto. Sensacional, Giovanni. Boa, vamos fazer o sorteio. Fazer o sorteio aqui rapidamente. E lá vem o contador. 5, 4, 3, 2, 1. O número sorteado foi o 900. 900 foi uma pessoa que se inscreveu hoje. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui, que aí vocês não enxergam o nome para ser justo, né? A gente não pode expor dados. Ana Carolina Garcia Guzmão Dias. Ana Carolina Garcia Guzmão Dias, número 900, eu vou até anotar aqui. Parabéns, Ana Carolina. Parabéns. Não sei se você está online, se estiver online também, levante a mãozinha. Parabéns, que faça aqui com a gente. Excelente proveito aí do livro do CWC. Ela não está aqui online. Até procurei aqui para ver se ela estava online, mas não está. Que pena. Mas mais uma vez, obrigado. A gente já está também no nosso horário. Foi muito bom, como sempre, o painel de vocês. Muitíssimo obrigado. Eu vou passar a palavra para a gente para o encerramento, para o grande idealizador, né, e presidente do Instituto ARC também, Dr. Giovanni Saavedra. A palavra é toda sua para você fazer a condução do nosso encerramento do nosso congresso. Boa noite, que alegria ver vocês, minhas amigas queridas, que eu quero muito bem. Estava pensando esses dias, né? Estava lembrando, sempre que tem Compliance Across Americas, eu lembro da Anne e da Juliana apresentando lá o CWC numa edição das primeiras edições do evento. Então, uma alegria ter vocês juntas conosco. Espero que continuem sempre e que a gente cresça muito junto. Para o ano que vem, né, Márcio? A gente até estava pensando em falar das novidades, mas eu acho que a gente vai deixar o pessoal curioso.
Mas o ano que vem vai ter, olha, muita novidade, demais. Eu vim correndo aqui, estava com medo de chegar atrasado, porque vocês vão entender, acredito eu, né? Estava lá correndo para levar minha filha na patinação no gelo e queria chegar aqui a tempo, eu já ia entrar no carro aqui para falar com vocês, ainda bem que deu tempo. O Márcio não tem essa alegria de ter as crianças em casa, eu tenho. Então, estou tentando sempre me dividir aqui para viver com elas esses momentos. Mas foi uma alegria, eu não consegui acompanhar, por isso que eu queria pedir desculpa, eu estava nesse compromisso importantíssimo, eu prometi para ela disse, pai, é mais legal ir contigo do que com a mamãe. Então, a mamãe já está com ciúme, porque a gente vai cantando no carro e dançando, então eu não podia deixar do lado. Perdão, não consegui participar, mas eu queria, nesse final do evento aqui, agradecer vocês muito por ter participado e estar junto com a gente. Espero que para o ano que vem a gente tenha a participação de vocês, que a gente continue crescendo juntos, tenha mais ampliação de outros temas muito importantíssimos aqui para o nosso evento. E só queria deixar aqui que para o ano que vem a gente vai ter grandes novidades, algumas a gente vai falar, outras não. Espero que a gente se veja presencialmente no nosso evento. Opa, caí. Não, você tá aqui, só saiu o fundo. Não caiu, só o fundo. Não caiu. Isso. O fundo caiu. Obrigada, Giovanni. Um prazer para a gente. Obrigada. Estamos sempre aí juntos e sempre é um prazer estarmos no painel, no Across, e já passamos por várias também, né? Até na Alemanha. Isso aí. Então, Márcio, era só para encerrar mesmo, desejar e agradecer a todos que participaram do nosso evento, e que para o ano que vem a gente esteja junto presencialmente, espero eu, né? Passando por essa pandemia, a gente esteja juntos. Giovanni, meninas, muitíssimo obrigado pelo painel. Giovanni, obrigado pelas suas palavras. Vou dar um único spoiler, posso, Giovanni? Você deixa eu dar um único spoiler? Só um. Vai ser no segundo semestre do ano que vem. Pronto, a gente já está, inclusive, preparando, tá? Então, assim, já está sendo preparado. Às vezes as pessoas pensam que é fácil fazer, mas já é um ano antes, já começando a preparar ele. Então, esse é o único spoiler que eu vou dar. E, mais uma vez, obrigado a vocês, a audiência. Temos aqui as pessoas que completaram toda a jornada com a gente nesses 3 dias. Então, só tenho a agradecer também a audiência por nos acompanhar. Um recadinho, a gente gravou todos os painéis vão estar disponíveis depois. Acompanhe, a gente vai ter uma série de comunicação pós-evento, então a gente vai avisar quando subir o link. Vai estar tanto dentro aqui da própria plataforma da EZN, como também no canal Compliance no YouTube. Então vai estar nos 2 canais e para quem é da organização, depois eu vou passando o link do próprio painel de vocês. Então também vocês vão ter acesso aí ao próprio painel. E o segundo ponto que eu queria dizer, que além de finalizar, é que vamos nos encontrar no dia 11 de novembro, nosso próximo congresso, que agora é o congresso regional, né? O Compliance Across Regional Tocantins. A gente vai ter a nossa agenda no dia 11 de novembro. Aguardem, vocês vão receber maiores informações para fazer site de inscrição e tudo mais. Mas a gente tem mais 2 eventos esse ano. Vai ser no dia 11 de novembro, no dia 25 de novembro, que a gente finaliza a nossa jornada, né, Giovanni, de eventos, lá no dia 25, no Regional do Pernambuco. Então, só para vocês saberem, aí a gente fecha o nosso ciclo de eventos em 2021. Tá bom? Obrigado, boa noite para vocês, um bom descanso e para quem for, um ótimo final de semana também. Um forte abraço. Tchau, tchau.